Em janeiro de 2003, o terceiro Fórum Social Mundial de Porto Alegre reuniu mais de 100 mil pessoas de 126 países. O lugar da subjetividade na construção de um mundo melhor. Este foi o tema da série de oficinas realizadas pelo Sistema Conselhos de Psicologia durante o terceiro Fórum Social Mundial. A psicologia se faz presente neste evento, porque tanto do ponto de vista da sua organização, quanto do ponto de vista da sua produção e do seu desenvolvimento técnico, é preciso que a psicologia esteja ajudando também a pensar num mundo melhor. Infantilizada, a qual se promete a satisfação imediata de todos os desejos que a Max Media inventou para fins económicos. O Fórum Social Mundial é um espaço que abre a possibilidade de um pensamento que atravessa as fronteiras, que não deixa de um lado tal coisa e do outro tal outra, entende? Atravessa as fronteiras, estabelece pontes, rompe as separações preconceituosas. Então, desde esse ponto de vista, subjetividade e processos materiais estão intimamente ligados. Onde vêm as aspirações utópicas ao mundo melhor? A subjetividade é uma dimensão fundamental de todos os grandes processos de transformação social. E é impossível entender como as pessoas se motivam, como elas se juntam, o que elas buscam, sem entrar em jogo essa dimensão da subjetividade. Em particular, o que eu chamaria de subjetividade utópica, que é esse desejo de algo que ainda não existe. Alguém completamente devassável produz ao mesmo tempo distância e proximidade. A modernidade capitalista está criando uma espécie de subjetividade da exceção, onde cada um se coloca como uma exceção à regra. Ao se colocar como uma exceção à regra, isso abre as brechas para que a política se transforme numa manipulação de exceções. A possibilidade da gente criar uma situação de convencimento mais pleno no conjunto da sociedade. A perceber que o mundo precisa de uma reparação que alterne substancialmente essa ideia hegemônica do G7, a reedição do imperialismo norte-americano, enfim, que recupera a periferia do mundo numa condição de sujeitos históricos ainda nesse tempo. A crisis social se profundiza en Argentina, no ha cambiado nada. Y esto lleva a consecuencias de que hay, por ejemplo, alto índice de suicidios y no están llevados a los medios de comunicación, no se publicitan. La angustia y la depresión no son enfermedades, para nosotros son un tema de recuperación. Os valores que estão norteando a sociedade atual, ela fragmenta o indivíduo, isola, não é? Na verdade, tem uma lógica de fazer com que o indivíduo não pense coletivamente, não se organize coletivamente para dar respostas aos problemas sociais que estão aí. As pessoas vivem
vivem assim fechadas em querer sempre o melhor para si, salve-se quem puder, e não pensa no social, no coletivo. Então aqui nós estamos hoje fazendo uma reflexão mais profunda para começar a descobrir essa conscientização, levar realmente a pessoa dessa subjetividade passiva que todos nós temos para uma ativa. Do sistema Conselhos de Psicologia durante o 3º Fórum Social, se reafirmou a necessidade de um novo entendimento da saúde. Esquizofrenia, não sei se vocês sabem, é aquela loucura do poder. Sabe aquela loucura do poder que destrói a nossa sociedade? Isso é usado o termo esquizofrenia. E eles querem passar esse termo para os nossos, pros nossos filhos e tudo que sofrem. A cultura, então, deve ser vista como um ponto de intervenção na estratégia de inclusão social da loucura. Talvez promover saúde seja evitar doença. O louco precisa estar apartado da sociedade, precisa estar excluído dela. Então, nós propomos no movimento a luta antimanicomial o inverso disso, tá? Que só pode haver vida, qualidade de vida, na medida em que essa reintegração, de que haja integração do indivíduo com a sociedade. Eu recebi o carimbo de portador de transtorno mental. Se a sociedade quer incluir o louco, a sociedade tem que enlouquecer junto. É isso que eu quero dizer. Um novo mundo sem loucos, ou com todo mundo sendo louco. Pensar o mundo existindo ainda hospital psiquiátrico, hospício, a instituição total, né? Hoje, como não só os hospitais psiquiátricos, mas para crianças, FEBEMs, né? Então, esse tipo de instituição, ela elimina o sujeito. Não qualquer instituição. O que você quer fazer aqui, agora, nesse espaço que a gente está? E o que é que vocês querem fazer juntos? Então é uma interrogação imensa, porque não tem projeto. Como elas eram humilhadas de uma forma separada. O diretor terminou implicando, quer dizer, acusando uma delas, a mais velha. O significado de ser branco e de ser negro e a conexão disso com os processos de exclusão. Eu trabalhei com a importância, em particular, da branquitude, de que brancos, mesmo bem intencionados, mesmo na dimensão mais progressista da sua atuação, pensem que ser branco faz diferença se você faz parte de uma sociedade onde a supremacia é branca. Responsável pelo processo que apurou os fatos ocorridos no acidente. As vítimas do Césio 137 tiveram perdas, algumas irreparáveis, para a constituição da sua identidade, para a constituição da sua agregação humana, para a constituição da sua forma de representar o mundo. As pessoas pensam o sistema penitenciário dissociado da realidade do cotidiano de uma cidade. E o sistema penitenciário é parte da sociedade, não pode ser entendido como a parte da sociedade. E também tem que ser entendido ligado às questões de segurança pública e exercício de cidadania. Para a construção de um mundo melhor, com uma nova subjetividade, no 3º Fórum Social Mundial, se discutiu a ampliação da prática dos profissionais da psicologia. Temos que sair dos nossos casulos, a gente precisa sair da nossa pequenez enquanto psicologia para pensar que mundo melhor e neste mundo melhor, como é esta subjetividade. E a psicologia está começando a trilhar esse caminho, vai para a rua, né, e tenta trabalhar com os elementos que tem.
e tem uma escuta, então, da subjetividade desse sujeito, que é social, que está inteirado no social. Então, isso é importante. Que lida com subjetividade, sem ter uma formação que entenda as interferências desse contexto na subjetividade, uma formação mais voltada para áreas específicas, estaria formando profissionais inabilitados ou incapazes de lidar nesse contexto social. Seriam profissionais que estariam habilitando essas pessoas a serem adequados a esse sistema. A psicologia não pode ficar apenas fechada dentro de um consultório, mas tem que sair, tem que ver, tem que conhecer realidades, tem que descobrir coisas, tem que ver coisas que acontecem no mundo. A gente tem trabalhado para que cada vez mais a psicologia deixe de ser neutra, saia dos consultórios e assuma seu lugar enquanto ciência e profissão, ajudando a mudar a realidade social, a diminuir a exclusão social, a possibilitar a inclusão dos setores excluídos. Para que o outro mundo seja possível, é preciso que outra psicologia seja possível. E eu acho que é isso que nós estamos discutindo. A tentativa, no fórum, aí a tentativa que vários grupos, não todos, da psicologia têm feito, é tornar essa ideia de subjetividade alguma coisa profundamente ligada dentro, imanente ao coletivo. Exatamente assim que ela cresce, não apenas desenvolvendo novas perspectivas técnicas e novos procedimentos, mas podendo se repensar, podendo desenvolver-se enquanto teoria também. Quanto mais a gente diversifica e amplia o nosso território de atividade, mais é também obrigado a refletir sobre o que é a especificidade da nossa atividade enquanto psicólogo clínico. As coisas mudam, mas estão fora de moda, vão para lá, vão para cá, mas tem uma coisa que se mantém eternamente, que é a capacidade do homem transgredir os seus limites. O fórum dá espaço, ele fomenta esse espaço de ousadia, né, no campo da psicologia, no campo da saúde mental. Trazemos a questão da cidade, trazemos a questão da arte, trazemos a questão da cultura, né, que são paradigmas ou referenciais que são muito pouco trabalhados pelo psicólogo, de uma forma geral, psicólogo clássico.